Oração profética de cura divina. Espírito Santo manifesta saúde e paz em 3 dias. Maria olhava para as paredes da pequena igreja da cidade com uma fé inabalável. Eles diziam que o lugar estava cheio do poder de Deus, e, para ela, cada altar e cada vela acesa eram testemunhos de milagres acontecidos. O sussurro do Espírito Santo parecia dançar entre as colunas, e a cada oração feita naquelas madrugadas, seu coração pulsava como um tambor de agradecimento. Entretanto, a alegria da comunidade estava ofuscada pela gravidade da situação. Seu filho Daniel, apenas 10 anos, definhava em uma cama de hospital, lutando contra uma doença rara e devastadora. A cidade, antes cheia de risos e brincadeiras de crianças, agora era envolta em um manto de tristeza. Maria, conhecida por sua devoção e amor, sentia o peso do mundo nos ombros. O diagnóstico era devastador, e a única esperança parecia ser a intercessão divina. Então, num momento de fervor, decidiu organizar uma vigília de oração. Com cartazes coloridos e letras garrafais, anunciou: cura divina em nome de Jesus. A notícia de sua iniciativa percorreu cada esquina, e a promessa de uma intervenção sobrenatural começava a ressoar corações aflitos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A primeira noite da vigília chegou, e a igreja estava tomada por uma atmosfera eletrizante. As velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto os fiéis se reuniam em círculo, de mãos dadas. Maria, de joelhos, clamava ao céu com lágrimas nos olhos, a fé a transbordar. Um som intenso de adoração preenchia o espaço, vozes se elevando como um incenso, derramando súplicas em cada canto. O Espírito Santo parecia flutuar, e a presença divina abraçava a todos. A certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer pulsava na atmosfera. Conforme a noite avançava, a inquietação se fazia presente. Olhares desconfiados se entreolhavam, e os murmúrios de uma minoria incrédula ecoavam contra a certeza da fé. Não é hora de aceitá-lo, diziam, mas Maria ergueu a voz mais uma vez, como uma leoa defendendo seu filhote. Deus pode tudo, irmãos. Ele ainda pode curar o meu filho. A congregação sentiu um arrepio, um sopro do Espírito que anunciava que o clamor estava sendo ouvido. Nos dias seguintes, os sentimentos se intensificavam. A vibração da adoração se tornava cada vez mais forte, e a esperança crescia como um fogo, consumindo o desânimo que tentava invadir os corações. Mais e mais pessoas se uniam à causa, e promessas de milagres eram sussurradas entre os fiéis. Maria se manteve firme, seu coração pulsando com a certeza de que o milagre estava a caminho. À véspera do terceiro dia, todos os olhos estavam voltados para o quarto de Daniel. A expectativa era palpável, quase elétrica. Um vento suave entrava pela janela da igreja, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor humano. Enquanto Maria segurava uma vela acesa, seu coração disparava com uma combinação de temor e alegria. O Senhor não nos abandonará, pensou, e o sentimento de que a cura estava prestes a se revelar tomou conta de cada ser presente. Agora, Maria se perguntava, seria neste dia que a promessa divina se tornaria realidade? O murmúrio da congregação crescia, e a pergunta pairava no ar. O que Deus traria para Daniel? A fé pulsava em cada coração, e a comunidade estava prestes a testemunhar a manifestação do sobrenatural. As horas da vigília se arrastavam, e a ansiedade tornava-se uma companheira constante. Os rostos iluminados pelas chamas das velas mostravam a mistura de temor e esperança que habitava os corações de todos ali presentes. Maria, em meio à multidão, sentia-se elevada, como se o próprio Deus a envolvesse em um abraço caloroso. Cada oração compartilhada era uma lâmpada acesa na escuridão do desespero. E assim, naquela noite, a igreja parecia um farol de fé em meio a um mar de incertezas. Uma suave brisa soprou pela janela, acariciando os rostos dos fiéis, como se o próprio Espírito de Deus estivesse entre eles.
Maria fechou os olhos, e por um instante, viu-se como uma guerreira na batalha mais importante de sua vida. Senhor, escuta o nosso clamor, gritou com fervor. As vozes ao redor elevaram-se, formando uma sinfonia celestial, uma canção de esperança que ecoava nas paredes da igreja. A líder da igreja, uma mulher sábia e cheia de fé, levantou-se, com a voz firme, compartilhou um testemunho poderoso. Na minha juventude, vi milagres acontecerem, disse ela, lembrando-se de uma cura que mudará uma vida. Nunca subestime o poder da oração. Cada um de nós tem um papel nesta batalha. A fé de um pode salvar muitos. As palavras geraram um murmúrio animado entre o grupo. O que antes era apenas um eco de súplica se tornava uma tempestade de adoração. Maria sentiu um arrepio ao perceber que, ali, naquele exato momento, o número de orações poderia ser suficiente para mudar a situação de Daniel. Seus irmãos de fé estavam unidos em um só coração, clamando por um milagre. Ao amanhecer, a luz entrava pelas janelas, trazendo consigo uma nova esperança. O sol nasceu forte e vibrante, como se Deus fizesse alusão ao renascer da esperança em cada um daqueles que estavam à espera de um sinal. Maria olhou para o céu e soube que o dia traria algo especial. Mas então, um questionamento perturbador cruzou sua mente. Seria apenas a esperança que se renovava? Ou a cura de Daniel estaria realmente à porta? Com o coração aprisionado entre a expectativa e o medo, Maria começou a caminhar em direção ao hospital. Era como se suas pernas estivessem movidas por uma força maior, um chamado divino. Cada passo a levava mais perto do seu filho, do seu maior amor e de sua maior preocupação. As orações da congregação ecoavam em sua mente, e a certeza de que Deus estava ao lado dela era inabalável. Ao chegar ao hospital, o silêncio reverberava pelos corredores. Maria parou em frente ao quarto de Daniel e fez uma pausa. Sua respiração pesadíssima. O que encontraria ali? Estaria seu garoto em paz? O que o Senhor preparara para eles nesta manhã? Ela empurrou suavemente a porta e entrou. O coração batia no ritmo de uma oração contínua. No entanto, o que viu a fez hesitar. Daniel estava mais pálido do que nunca, mas algo a surpreendeu. Uma luz suave parecia envolver seu corpo, e, mesmo em meio à fraqueza, um sorriso brincava nos lábios do menino. Maria sentiu uma presença poderosa ali. O que estava acontecendo? Maria se aproximou, e, no fundo de seu ser, uma voz suave e profunda sussurrou: a fé move montanhas, o milagre está por vir. O que isso significava? O que Deus estava prestes a revelar? Uma nova certeza começou a brotar em seu coração. Seria naquele momento que a cura de Daniel floresceria? Mas mal sabia ela que, ao longo do dia, novas revelações viriam à tona, trazendo não apenas respostas, mas desafios que testariam a fé de toda a comunidade. Maria olhou nos olhos de seu filho, e uma pergunta ressoava em sua alma: o que mais o Senhor tinha reservado para eles? Os minutos pareciam se estender, e, enquanto Maria olhava para Daniel, seu coração pulsava uma mistura de incerteza e esperança. O sorriso do menino iluminava o ambiente, mas havia uma fragilidade no ar que não a deixava em paz. Deus, o que está acontecendo aqui? Pensou ela. Era um momento de expectativa pura, onde tudo poderia acontecer. Ela se inclinou mais perto de Daniel, observando cada detalhe de seu rosto. O toque dos dedos do menino em sua mão era como uma chama de vida, aquecendo seu espírito. O que aquele olhar alegre significava? O que Deus estava fazendo em seu filho? Maria começou a orar em seu íntimo, pedindo por clareza, por um milagre, e por renovação. Vamos, meu filho, diga-me o que você sente, ela pediu com a voz embargada, desejando qualquer resposta que trouxesse alívio para seu coração acelerado. Daniel olhou para ela, e seu olhar estava cheio de algo profundo. Mamãe, eu sonhei. Eu vi uma luz tão linda, e eu estava correndo em campos verdes. Estava tudo bem, eu não estava mais doente, eu estava curado. Declarou ele, com uma alegria que parecia quase contagiante. As lágrimas de Maria começaram a escorregar pelo seu rosto. Poderia ser aquilo o resultado de tantas orações? O coração de cada membro daquela comunidade estava junto com ela, clamando por um milagre. Maria fechou os olhos e respirou fundo, sentindo que algo realmente estava mudando.
Era como se a presença de Deus estivesse ali, ocupando cada espaço, que as lamparinas não conseguiam alcançar. Se você está se sentindo bem, querido, podemos chamar o médico, disse ela, com um misto de esperança e receio. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Era a enfermeira, que ao notar a luz no rosto de Daniel, rapidamente voltou-se para a equipe médica. Em questão de minutos, o médico entrou na sala, acompanhado por outro profissional. Eles carregavam um olhar de preocupação, que gradualmente começou a se dissolver em incredulidade ao perceber a mudança no estado de Daniel. Como você se sente, garoto? Perguntou o médico, surpreendido ao ver que o menino parecia tão vivo e animado. Daniel sorriu. Estou bem. Eu sonhei que estava curado. Exclamou o menino, cheio de luz e realização. Maria sentiu um misto de fé e animação ao ouvir o que seu filho dizia. A fé que parecia tão distante nas horas sombrias agora iluminava o ambiente. O médico, com um olhar intrigado, começou a examinar Daniel, enquanto Maria observava cada movimento. Seria este o momento que tanto aguardavam. A enfermeira conferiu os equipamentos e notou que os sinais vitais de Daniel estavam estáveis, até mesmo melhores do que na última avaliação. O médico se voltava para a enfermeira, conversando em vozes baixas, mas Maria não ouvia mais. Ela estava em sua própria sala de adoração, onde as vozes de sua comunidade ecoavam intensamente em sua mente. Querido Senhor, Tu és o Deus do impossível, ela murmurou em uma oração silenciosa. Seja feita a Tua vontade. No fundo, Maria sabia que o milagre ainda não tinha sido oficialmente proclamado. Mas a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer enchia o espaço. A esperança estava crescendo, solidificando-se como um novo sopro de vida. Após breves trocas de palavras e olhares, o médico finalmente se virou para Maria, seu semblante mudando. Eu não posso acreditar. O que aconteceu aqui? Parece que seu filho deu um salto quântico em sua recuperação. Precisamos reavaliar todos os resultados, mas essa luz veio de algum lugar, e agora temos que investigar mais, disse com um misto de surpresa e reverência. E entre olhares de alegria e espanto, a pergunta pairava no ar: seria esse realmente o início de um milagre? O que vinha pela frente poderia mudar não apenas a vida de Daniel, mas toda a percepção de fé daquela comunidade. Maria segurou a mão de Daniel mais forte. O que o Senhor quer mostrar a todos nós? Ela se questionou em silêncio. A resposta ainda estava por vir, e com ela, uma onda de transformação poderia estar a caminho. Os minutos seguintes foram envoltos em uma tensão palpável. O médico e a enfermeira, com os rostos carregados de uma incredulidade reverente, examinaram Daniel mais de perto. Maria sentia cada batida do seu coração ressoar como um tambor, cada expectativa crescendo na atmosfera ao seu redor. Estava quase podendo tocar a presença de Deus, como um imenso calor envolvendo a todos ali. O que você sonhou, Daniel? Perguntou o médico, inclinando-se para escutar cada palavra do menino. Havia uma curiosidade genuína em seu olhar, quase como se ele fosse parte da história divina que se desdobrava diante deles. Eu corri em um lugar muito bonito, com flores e árvores, um lugar onde não havia tristeza, e eu estava livre. Respondeu Daniel, sua voz cheia de uma confiança que era difícil de ignorar. Eu vi muitas pessoas, e todas estavam sorrindo. Eu senti que Deus estava lá, dizendo que tudo ficaria bem. Maria fechou os olhos novamente, sentindo que a fé de seu filho prometia algo imensamente especial. O outro médico olhou para a enfermeira, os dois compartilhando um momento silencioso de compreensão. Não era comum ouvir uma história como a de Daniel, e mesmo assim, a transformação em seu estado de saúde era inegável. Vamos fazer alguns exames, mas isso pode ser algo especial, disse o médico, tentando conter sua emoção. Daniel piscou para a mãe, e Maria percebeu que a luz que emanava dele não era apenas um truque de sua imaginação, era uma manifestação da graça divina. Enquanto a equipe médica se afastava, Maria construiu a coragem para dar um passo adiante em sua própria oração. Senhor, preciso te agradecer. O que quer que esteja acontecendo, eu confio em ti. Naquele instante, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se a oração se tornasse uma ponte que a conectava ao céu,
permitindo que um sopro de vida invadisse o quarto. Os minutos se passaram como horas e, aos poucos, a equipe chegou com resultados preliminares. Assim que o médico entrou, seus olhos brilhavam, quase ofuscantes. Maria segurou a respiração. Os exames estavam errados, suas leituras anteriores não fazem mais sentido. Daniel está estável e, para ser honesto, parece estar mais saudável do que eu poderia ter imaginado há pouco tempo. Há uma mudança inexplicável, explicou ele, claramente incrédulo. Lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Senhor, o que está acontecendo? É isso um milagre? Ela sussurrou, mal conseguindo processar a realidade que se desenrolava. Neste exato momento, a porta se abriu mais uma vez, e um grupo de pessoas da comunidade entrou, movidos pela fé e pela esperança. Eles tinham acompanhado cada passo da jornada de Maria e Daniel. Ao vê-los, um turbilhão de emoções tomou conta dela. Sorrisos, mãos levantadas e corações arderam em louvor. Ó, irmãos! Precisamos orar, precisamos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. Declarou um dos homens, sua voz vibrando com entusiasmo. Naquele instante, a sala se transformou em um santuário de adoração. As vozes se elevaram, enchendo o ar com louvores, enquanto Maria se sentia cada vez mais envolvida na onda de fé que a cercava. As confirmações de que milagres ainda acontecem se tornaram visíveis. Ela, ao lado de Daniel, tornou-se um símbolo de esperança. Mas nas profundezas de sua alma, Maria sabia que algo maior estava por vir. O que mais o Senhor preparou? Quais outros milagres podemos esperar? Pensou, quando um novo dilema se estabeleceu em seu coração. Havia uma sensação de que havia algo por trás daquele milagre, algo que poderia ressoar na vida de toda a comunidade. Enquanto as orações ecoavam e os louvores se tornavam mais intensos, a presença de Deus se tornou palpável. Afinal, o que mais ele estaria prestes a revelar nesta jornada de fé e transformação? Os corações estavam abertos, e a próxima luz de compreensão poderia brilhar a qualquer momento. A adoração continuou, quase como um rio caudaloso que fluía, enchendo cada canto da sala com esperanças e emoções. Maria se deixou levar pela corrente, seus olhos brilhando como estrelas que gemem em louvor. Ali, em meio aos cânticos e exaltações, algo profundo ecoava dentro dela. Ela sentia que não estava apenas mirando um milagre, era um chamado à transformação. Daniel, você sentiu algo mais naquele lugar lindo? Perguntou Maria, de repente, enquanto se agachava para olhar nos olhos do filho. Ele inclinou a cabeça, pensativo. Eu vi um arco-íris muito bonito, mamãe, e uma voz que dizia que a vida é cheia de cores até nas tempestades. Eu só queria ficar lá. Respondeu o menino. Uma simples frase que carregava tanta profundidade. Quais cores a vida realmente tinha me revelado até agora? Maria percebeu que cada lágrima que havia derramado, cada oração fervorosa e cada sorriso compartilhado eram partes de um grande quadro, um arbítrio divino. Os visitantes continuavam a compartilhar suas próprias experiências de fé e amor. Cada testemunho era como uma sementinha plantada, irrigada pela esperança. Pessoas falavam sobre curas, reconciliações e libertações, e o ambiente vibrava com a força da comunhão. A comunidade está unida como nunca antes. Isso é o reflexo do que Deus pode fazer! Exclamou uma mulher, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Esses relatos aqueceram os corações de todos e trouxeram à luz a certeza de que a fé coletiva poderia mover montanhas. Maria respirou fundo. Em sua mente, ela começou a questionar o que estava por vir. Daniel não apenas havia voltado à vida, mas agora parecia carregar uma mensagem, um propósito. Se é verdade que a vida é cheia de cores, o que eu vou pintar com as minhas escolhas? Pensou. Havia algo profético nas palavras de Daniel que não poderia ser ignorado. Uma pequena esperança acendeu-se, e Maria se viu sonhando em voz alta novamente. Vamos juntos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que mais Ele tem para nós, ela falou, a voz cheia de convicção. A comunidade uniu-se em um clamor fervoroso, pedindo uma nova revelação, não apenas para Daniel, mas para todos eles. Os rostos se ergueram em busca da presença divina, e os corações batiam em uníssono. À medida que oravam, Maria sentiu um calor inexplicável começando a preencher o ambiente.
Era como se a própria essência do Espírito Santo estivesse ali, envolvendo cada um com a certeza de que a transformação não era apenas para Daniel, mas para todos os presentes. As mãos se levantavam em sinal de rendição, e as orações se tornaram um clamor coletivo: Deus, revela o teu plano, a tua vontade. Então, enquanto os sons de louvor preenchiam o ar, lágrimas de emoção começaram a brotar de muitos. Maria olhou para Daniel e viu a luz em sua expressão, como se ele estivesse prestes a dizer algo importante. Eu acho que Deus quer compartilhar algo mais com a gente, algo que vai mudar tudo, disse ele, com uma voz poderosa que surpreendeu a todos. Nesse momento, uma calma profunda se estabeleceu. O silêncio cedeu espaço à expectativa. Aquilo era o sinal de que uma nova revelação estava prestes a emergir das profundezas da fé de todos. Maria se aproximou, o coração palpitando, e esperou. Daniel, o que você está vendo? Questionou, respirando com vontade de descobrir. A sala estava cheia de uma expectativa tão intensa que parecia quase palpável, como se o próprio céu tivesse descido. O que mais Deus estava prestes a revelar? O silêncio foi quebrado por um leve sussurro que parecia ressoar não apenas nos ouvidos de Maria, mas em sua alma. Daniel, com os olhos radiantes, continuou sua declaração, dando vida a cada palavra. Eu vejo um grande campo, mamãe, cheio de flores coloridas balançando com o vento. Elas são como pessoas que encontram a paz. E a voz diz que todos nós podemos ser essas flores se abrirmos os nossos corações. As palavras do menino ressoavam como um cântico divino, e todos na sala sentiram o impacto daquela visão simples, porém profunda. Maria olhou ao redor, vendo rostos iluminados pelo entendimento. A presença de Deus estava tangível, como um abraço caloroso em vez de uma ideia distante. Havia algo especial naquele ambiente, a esperança parecia ter ganhado corpo e densidade, como se todo o lugar estivesse coberto por uma luz suave. As orações aumentaram de intensidade. As vozes se levantaram em um harmônio divino, criando um coral de fé que tocava as estruturas da realidade. Uma mulher ao lado de Maria chorava, clamando por saúde para um ente querido, enquanto um homem mais à frente levantava as mãos, pedindo por conforto em meio ao luto. Senhor, transforma nossas dores em flores. Ele implorou, e a congregação repetiu em uníssono. Maria sentiu-se tomada por um impulso interior, quase como se uma corrente elétrica circulasse pelo seu corpo. O que Daniel tinha visto não era apenas uma visão, era um convite para todos aqueles presentes a se unirem em um propósito maior. Ela estendeu suas mãos ao alto, invocando a presença do Espírito Santo. Recebemos o teu amor, Senhor, e queremos ser esses campos. Que nossas vidas produzam frutos que glorificam o teu nome. Gritou ela, e as palavras ecoaram pela sala como um mantra, uma reverberação de fé. O diálogo contínuo entre as orações e os testemunhos fez o ambiente vibrar. Cada história compartilhada se misturava a uma nova petição, como se um imenso mosaico espiritual estivesse sendo construído. Maria podia sentir a certeza do que estava acontecendo. Aquela era uma noite de cura e libertação. As lágrimas que antes eram de dor agora viravam correntes de alegria. O calor da presença divina se intensificava, e a atmosfera mudava a cada momento, como uma tempestade de bênçãos que se preparava para desabar. De repente, os olhos de Daniel brilharam com uma luz quase sobrenatural. Ele estava próximo de dizer algo ainda mais profundo. Mamãe, eu vejo pessoas doentes sendo curadas, e as cores do arco-íris dançando em volta delas. A voz diz que haverá saúde e paz em 3 dias. O peso da revelação caiu sobre todos, e um sussurro de assombro percorreu a multidão. Maria sentiu seu coração falhar um instante. Aquela foi uma promessa com visões claras de transformação. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta inquietante começou a brotar dentro dela: e se não estivermos prontos para essa mudança? O sentimento de expectativa aumentou. Aquilo soaria sobrenatural, mas o sentido do que estava por vir era palpável, como um cone de luz se concentrando em um único ponto. As reações da congregação eram uma mistura de fervor e incerteza. Irmãos e irmãs olhavam uns para os outros, buscando confirmação, cada um buscando responder a uma dúvida íntima em meio a tudo aquilo. O que significa estar verdadeiramente pronto para a cura? O momento se tornou ainda mais intenso. Assim como um artista diante de uma tela em branco prestes a começar uma obra-prima,
todos aguardavam ansiosamente. Maria sentiu a presença divina em cada fibra de seu ser. O que Deus revelaria a seguir, e, enquanto a comunhão se intensificava, a voz do Espírito Santo começou a ecoar no coração de todos. Uma nova jornada estava prestes a se iniciar. O que seria essa transformação que cada um de nós deveria abraçar para entrar na plenitude desse plano divino? A noite ainda estava longe de acabar, mas uma certeza permanecia. O verdadeiro clamor de seus corações estava apenas começando a ser despertado. Os olhos de Maria estavam fixos em Daniel, que parecia flutuar em uma dimensão de luz e alegria, longe das incertezas da sala. O som da congregação se transformou em um zumbido suave, quase como um sopro divino preenchendo o espaço. Ela podia sentir a tensão no ar, como uma corda esticada prestes a ser solta. Um grande milagre se aproxima, mamãe, o pequeno dizia, a voz ecoando de forma melodiosa. Devemos nos preparar, e essa preparação é com o coração. As palavras de Daniel reverberavam, e a profunda verdade que ele carregava parecia abrir um portal de fé no espírito de todos. Maria percebeu que não havia tempo a perder. A cura que todos esperavam não era apenas física, era uma transformação e tanto, que exigia um passo de fé. Estamos prontos, Senhor! Exclamou. Estamos prontos para moldar nosso coração e viver a tua vontade. O clamor de sua voz ecoou e animou os presentes. Uma onda de entusiasmo começou a circular pela congregação. Os olhares que antes buscavam respostas pareciam agora buscar uma conexão mais plena. Em meio àquele calor espiritual, uma mulher de cabelos grisalhos tomou coragem e falou em meio a lágrimas: Eu quero, Senhor. Quero ser aquela flor, quero abrir meu coração. A ideia de se permitir ser curada e transformada começava a ressoar em muitos corações. Uma por uma, as pessoas começaram a levantar as mãos, compartilhando suas intenções, suas dores, suas esperanças. Cada um trouxe à tona não apenas o seu sofrimento, mas o desejo ardente de ser parte daquela colheita de bênçãos. Daniel observava tudo com os olhos brilhando como estrelas. O que é preciso, mamãe? O que mais precisamos fazer? Ele era a voz da inocência em meio ao clamor dos adultos, e sua pergunta cutucava as consciências dos presentes. Havia um misto de coragem e vulnerabilidade na sala, todos ansiavam por algo mais. Precisamos crer, meu filho. Assim como as flores recebem água e luz para crescer, nós precisamos nos entregar à fé e ao amor de Deus. Precisamos deixar para trás tudo que nos impede de florescer. A declaração de Maria reverberou, e muitos em volta sentiram, contagiados pela fervorosa determinação. Então, um homem de olhos cansados levantou-se. Com voz trêmula, confessou: Eu não sei como deixar tudo isso para trás. Às vezes, meu coração se sente pesado e eu não consigo enxergar as cores que o Daniel viu. As palavras dele pairaram no ar, e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Era uma lembrança de que o caminho para a cura não era linear, mas repleto de desafios. Maria se aproximou dele, segurou suas mãos e falou com suavidade: É justamente isso, amigo. Nós não precisamos fazer tudo sozinhos. O Espírito Santo é o nosso consolador, ele nos auxilia a carregar esse peso. Deixe o Senhor entrar, e abra seu coração. Sua voz era um bálsamo em meio à dor. Um murmúrio de concordância surgiu entre os presentes. Era como se cada um estivesse se recordando de que a jornada começava com a disposição de se permitir ser amado e curado. O ambiente tornava-se mais denso, como se a própria presença de Deus estivesse fazendo morada ali. No próximo domingo, tudo mudará. Daniel anunciou, novamente com aqueles olhos brilhantes. Mais flores irão brotar, e a luz do Senhor tocará ainda mais corações. Ele piscou e, por um instante, todos o viam como um canal de esperança. Maria fechou os olhos, sentindo o Espírito Santo preencher cada canto daquele espaço. Era uma noite sagrada. Uma promessa flutuava no ar, e o clamor de confiança percorria a sala como um vento forte, pronto para levar tudo que ali estava pesado e trazer a leveza da alegria. Enquanto a congregação se preparava para uma nova fase de transformação, uma pergunta pairava no coração de Maria, ecoando como um chamado divino: seríamos capazes de nos abrir verdadeiramente para essa mudança em 3 dias? A expectativa crescia e, assim,
a jornada continuava a se desenrolar, revelando a necessidade de cada um se alinhar mais profundamente ao coração de Deus. O que mais o Senhor ainda tinha reservado para eles? Maria abriu os olhos lentamente, sentindo a presença divina inundar o ambiente. A energia vibrante ao seu redor pulsava como um coração que batia em uníssono com a fé de cada um ali presente. Os rostos antes preocupados agora refletiam uma luz nova, uma esperança crescente. Ela poderia sentir que algo grandioso se aproximava, e a expectativa era quase palpável. Os murmúrios da congregação se transformaram em sussurros fervorosos. As pessoas começavam a compartilhar compromissos mais profundos. Olhares de determinação se encontravam e, em cada um deles, uma pequena chama de coragem começava a arder mais intensamente. Daniel continuava a observar, como um pequeno farol que iluminava a escuridão do medo. "Deixe a luz entrar!" exclamou uma jovem, com a voz tremendo de emoção. "Eu quero deixar para trás toda a culpa que me pesa, toda a tristeza que me impede de viver. Odeio iludir a mim mesma." Ela se esforçou para se erguer, e logo outras começaram a se levantar, como se houvesse um movimento invisível as puxando. O poder do Espírito Santo estava ativando um desejo coletivo de libertação. "Que as correntes sejam quebradas, Senhor!" ecoou uma voz masculina, e logo tantos outros repetiram, com intensidade. A sala se tornou uma orquídea que florescia em meio ao deserto, cada coração palpitando no mesmo ritmo, um verdadeiro milagre se desenhando. Maria caminhou entre os presentes, envolvendo cada um em bênçãos silenciosas. Ela percebeu a fragilidade deles, mas também a força que brotava da vulnerabilidade. Nos olhos de cada pessoa, havia um brilho, como se dissessem, "Estamos prontos para a transformação." E aquela frase ecoava como o som de um tambor ressoante, acordando os espíritos. Foi então que Daniel puxou a mão da mãe e perguntou, com a confiança genuína que só uma criança tem: "Mamãe, e se a cura não for como estamos imaginando? E se o Senhor fizer algo diferente de nossa expectativa?" A pergunta de Daniel pairou no ar. Maria sentiu seu coração acelerar. O pequeno estava certo. A cura não se limitava ao corpo, era uma questão de alma. Ela sorriu, admirando a sagacidade do filho, e respondeu: "Isso mesmo, meu amor. Precisamos estar abertos ao que Deus quer fazer em nossas vidas. A fé é a certeza do que se espera, e temos que confiar que Ele tem algo incrível preparado para nós." Nesse momento, uma onda de paz envolveu Maria. A congregação estava mais unida do que nunca, e a ideia de que a cura seria algo transformador reverberava em suas mentes. O domínio da dor e da dúvida estava perdendo força diante da bondade infinita de Deus. Alguém começou a cantar uma canção suave, e logo todos os presentes começaram a acompanhar. As vozes se entrelaçaram num hino que acendia como uma fumaça perfumada. Era uma oferta a Deus, um sopro de vida que preenchia cada espaço. E à medida que cantavam, o Espírito se movia, tocando corações, trazendo à tona lágrimas de gratidão e contentamento. Maria sabia que as próximas 72 horas seriam cruciais. O Espírito Santo estava preparando o terreno. Era como se as raízes das verdades divinas estivessem se entrelaçando, fé, esperança e amor, criando um solo fértil para limpar as mágoas do passado. Mas, em sua mente, ainda ecoava a questão: como cada um se prepararia para essa mudança? Estariam prontos para aceitar o inesperado e deixar a dor para trás, tomando posse da cura que viria? Uma sombra de ansiedade cruzou seu coração, misturada à expectativa. O que Deus tinha reservado para eles? A resposta estava prestes a se revelar em meio a orações e clamor. No fundo, uma certeza ardente acendia, como uma pequena chama que não podia ser apagada. O que vinha a seguir prometia ser não apenas um milagre, mas uma verdadeira revolução espiritual. E, enquanto a luz do altar brilhava intensamente, a congregação continuava a cantar, como se soubessem que algo espetacular estava prestes a acontecer. O que exatamente aconteceria na manhã marcada? A transformação que labutava entre eles poderia abrir portas para um novo despertar em suas vidas. A fé era a chave, mas o coração precisava estar pronto. A música flutuava pelo ar como um perfume celestial, envolvendo cada canto do lugar. Maria sentia a intensidade daquele momento.
As vozes unidas eram como um clamor que subia aos céus, pedindo intervenção, pedindo cura e renovação. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. O Espírito Santo dançava entre eles, tocando corações e restaurando vidas. As horas passaram como se fossem minutos. O ambiente carregava um peso leve e ao mesmo tempo potente, como se todos ali estivessem à beira de um grande acontecimento. Maria e Daniel, sentados juntos em um dos bancos, sentiam a euforia e a expectativa que pulsavam ao redor. Daniel virou-se para Maria e, com o brilho nos olhos, disse: Mamãe, você acha que a cura pode acontecer agora mesmo? Maria sorriu, tocando o rosto do filho. A cura pode acontecer a qualquer momento, meu amor. Temos que estar preparados, mas principalmente, abertos. Às vezes, Deus trabalha de formas que não conseguimos ver ou entender. É preciso confiar. Daniel assentiu, mas Maria notou que ele olhava para a congregação com um misto de insegurança e esperança. O pequenino não estava só curioso, ele refletia uma verdade profunda que muitos ali partilhavam. Como estariam todos preparados para receber a cura? O que realmente significava essa transformação? A congregação começou a se mover, formando pequenos grupos, todos em círculos de oração. Maria se juntou a um deles, segurando as mãos de duas mulheres que ela mal conhecia. Os olhos delas carregavam histórias de dor e luta, mas também de esperança. Assim que começaram a orar, lágrimas de alegria e arrependimento brotaram, como se a água de uma fonte limpa estivesse sendo despejada sobre suas almas. Senhor, que a cura venha sobre nós. Que nos libertemos das correntes que nos prendem. As vozes se uniram em clamor. As mulheres ao lado de Maria começaram a se lembrar de suas lutas, seus medos, e logo isso se transformou em uma avalanche de fé. Maria testemunhou a beleza daquela entrega. Cada oração era como uma semente sendo lançada no solo fértil da fé, e à medida que oravam, as paredes pareciam vibrar, ressonando com o clamor espiritual. O Espírito Santo estava ali, criando um espaço seguro onde os corações podiam se abrir e florescer. De repente, um homem, com os olhos cheios de lágrimas, começou a compartilhar seu testemunho. Eu estava preso em vícios, em desespero. Mas hoje, aqui, sinto que tudo pode mudar. Sua voz era poderosa, e a congregação o acolheu com aplausos carinhosos. A atmosfera se transformou em um mar de compaixão, onde cada alma se sentia conectada à outra. Maria olhou em volta e viu que o medo estava se dissipando. As correntes da dúvida estavam sendo quebradas. Ela poderia ver os rostos se iluminando, e a energia daquela sala estava carregada de expectativa, como uma tempestade prestes a estourar em bênçãos. Daniel segurou firmemente a mão de sua mãe, e de repente, ele exclamou: Mamãe, olha! Apontando para o altar, um brilho parecia emanar de um canto da sala. Todos os olhos se voltaram para o altar, onde uma luz parecia pulsar, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Um murmúrio reverente tomou conta do grupo. O que significava aquilo? Maria estava prestes a perguntar, mas algo a fez parar. Uma certeza desconhecida a envolveu, uma sensação de que estavam prestes a cruzar um limiar. O que estava reservado para eles em breve? O que significava aquela luz? Um sinal? Uma manifestação? Todos estavam prestes a descobrir, e Maria sentiu que isso era apenas o começo de algo avassalador. A cada segundo, algo incrível se aproximava deles. E ao mesmo tempo em que os corações batiam mais rápido, uma pergunta pairava no ar: estavam prontos para receber o que estava por vir? A luz que emanava do altar começou a se intensificar, como se um portal estivesse se abrindo, revelando a glória de Deus. Todos ali sentiam a presença do Espírito Santo, um calor inexplicável que preenchia cada espaço. Maria olhou ao redor e viu os rostos iluminados, olhos cheios de expectativa e corações pulsando em fervor. A atmosfera estava carregada de promessas. Estamos prontos, Senhor! Ela exclamou, unindo sua voz àquela multidão fervorosa. A congregação respondeu em uníssono, como uma onda que se ergue e se quebra contra as rochas da dúvida. Estamos prontos! Enquanto a luz da presença divina se alastrava, Daniel virou-se para sua mãe e, com a sinceridade que só uma criança pode ter, disse: Mamãe, eu sinto que as flores estão chegando. Maria sorriu.
Era como se Daniel estivesse em contato direto com o céu, e isso a enchia de esperança. Então, a voz da líder da congregação ecoou, forte e clara, quebrando o silêncio reverente. Irmãos, Deus está nos mostrando a sua glória. Preparem seus corações para o derramamento das suas bênçãos. A cura e a libertação estão à porta. As palavras dela agitaram a congregação, e novos clamor começaram a subir como um incenso, perfumando a atmosfera. A luz do altar começou a piscar como estrelas, e, de repente, uma suave melodia começou a ressoar, um canto celestial. É como se muitos anjos estivessem se unindo à adoração. Maria fechou os olhos, e por um momento, sentiu-se transportada para um lugar sagrado. Era indescritível, uma mistura de paz e alegria que a envolvia como um abrigo. As orações começaram a se intensificar, cada clamor levando algo profundo a ser quebrado. Um homem, que antes estava sentado em um canto, levantou-se e começou a dançar. Depois dele, outros seguiram, permitindo que a adoração se tornasse uma expressão visceral de liberdade. A sala se transformou num manto de louvor, onde cada um dava vazão à sua devoção. Maria, com as mãos erguidas, começou a louvar. Senhor, Tu és digno. Tu és o Deus de milagres. O eco de sua voz se misturava ao coro da congregação. O Espírito Santo estava em movimento, e a espera estava prestes a ser recompensada. E então, Daniel começou a falar, sua voz clara e confiante. Mamãe, eu vejo as flores. Elas estão brotando e pessoas estão sendo curadas. Com isso, cada um trouxe à tona suas expectativas. Esse não era só um momento para eles, era o tempo de mudança. A congregação começou a orar em voz alta, clamando pelo poder de Deus sobre as doenças, as correntes, e o que mais os afligia. Cura, Senhor. Liberdade, Senhor. Era o que se ouvia. E a luz ao redor se ampliava ainda mais, preenchendo a igreja como um sol que emergia depois da tempestade. O médico que havia atendido Daniel, agora na congregação, estava tão tomado pela atmosfera que começava a se juntar às orações com lágrimas nos olhos. Ele experimentou algo que não conseguiria explicar, um renascimento da fé que parecia evidente ao seu redor. Maria olhou para o filho e viu que, nos olhos de Daniel, havia uma sabedoria que só poderia vir de Deus. O Senhor estava revelando que a cura não era apenas física, mas espiritual, um novo começo, um novo despertar dentro de todos. Que as flores que estão brotando em nós sejam sinais de vida, Senhor! Gritou. O chão pareceu tremer com as batidas dos pés, e a sala pulsava como um coração batendo em adoração. Aquela era uma noite de transformação. E quando a luz finalmente se acalmou, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Um sussurro suave, como se uma brisa da parte de Deus estivesse passando por eles. Eu ouvi o clamor de meu povo, parecia dizer. Maria sentiu um arrepio pela alma. O que seria essa cura em 3 dias? Ó, Senhor, que venham as flores! Pensou, sentindo-se cercada por um amor imensurável. No dia seguinte, Maria acordou com o sol nascendo brilhantemente. Olhou pela janela e viu o céu azul, cheio de promessas. Daniel havia sonhado sobre flores e luz, mas agora parecia que a manhã que se iniciava também era um sinal do que estava por vir. Estamos prestes a viver um milagre, disse para si mesma. Nos próximos dias, as preces da igreja ecoariam não só em sua comunidade, mas em todo lugar que tivesse ouvidos para ouvir. Maria tomou coragem e decidiu que a história de Daniel seria um testemunho vivo de que milagres acontecem, que a fé move montanhas e que cada coração pode ser transformado. Assim, não era apenas a cura de Daniel que estava em jogo. Era como se aquela vigília de oração oferecesse a cada um a chance de reviver, de florescer em novas vidas e promissões. Maria sorriu enquanto olhava para o filho, agora cheio de vida, e sabia que, para todos os que creem, as flores da divina intervenção estavam brotando a cada novo dia. São os dias do Espírito Santo. A cura, a transformação e a paz estão a caminho. Vamos juntos, irmãos. Preparem seus corações para tudo que Deus tem reservado. E com isso, o coro da congregação irrompeu em louvor, celebrando a nova vida que estava prestes a florescer. A história de Maria e Daniel tornou-se uma mensagem duradoura e um chamado à fé e transformação para toda a comunidade e para todos que ouviram sua história.
A luz que um dia brotou de um pequeno filho em uma madrugada de oração agora iluminava não apenas vidas individuais, mas toda uma cidade. E assim, eles perceberam, tudo isso era apenas o começo, a oportunidade de deixarem Deus trabalhar de tal maneira que a vida os presenteava a cada dia. A bênção que antes estava distante agora se tornava um elo vivo e pulsante de amor e esperança, como as flores dançando à luz do sol. Agora, amados irmãos e irmãs, este é o seu chamado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre essa jornada transformadora. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. O momento de agir é agora, porque Deus está fazendo coisa nova entre nós.